Criar galinhas é uma atividade muito praticada no Brasil e em muitas partes do mundo, mas que ainda deixa muitas pessoas com dúvidas e com algumas perguntas sem respostas sobre essas aves. E eu separei as 10 perguntas e dúvidas mais comuns sobre a criação de galinhas e elas serão respondidas nesse vídeo. Inclusive, aquela pergunta clássica: quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Se você já sabe a resposta, deixa aqui embaixo nos comentários. Se ainda não sabe, assista o vídeo até o final. Então, já deixa o seu gostei nesse vídeo, clicando nesse joinha aqui embaixo. E vamos lá! A primeira pergunta é uma das mais pesquisadas em sites de busca como o Google. É como fazer um galinheiro. A princípio, parece ser uma pergunta muito simples. Porém, a construção do seu galinheiro exige considerar vários fatores, como o espaço necessário, os materiais que você vai utilizar, ventilação, acesso à luz solar e também os recursos financeiros. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro para investir. Existem galinheiros enormes e modernos e vão lhe custar milhares de reais. Por outro lado, se você não tem tanto recurso assim para investir, você também consegue fazer um galinheiro mais simples, barato, mas que é funcional e que vai ser muito útil para a sua criação de galinhas. Mas o importante é, antes de tudo, fazer um estudo detalhado para saber como você vai fazer as suas acomodações da melhor forma possível. A segunda pergunta é como criar galinhas em casa. Sim, essa dúvida é muito comum entre as pessoas que ainda não criam galinhas, porém têm vontade. E criar galinha não é tão simples e fácil quanto parece. Isso requer um planejamento. Algumas pessoas ainda acreditam que para criar galinhas e ter resultado é preciso ter grandes estruturas e um alto investimento. Porém, não é desse jeito. Ainda que você tenha pouco e comece pequeno, o ideal é, antes de tudo, ir atrás do conhecimento. Não adianta você comprar as aves e soltar no seu quintal e não saber o que fazer e como lidar com elas. Hoje em dia é muito fácil conseguir informações sobre tudo isso na internet, inclusive sobre as galinhas. Aqui no YouTube você encontra muita informação boa e aqui no canal eu já tenho muitos vídeos com dicas e informações preciosas. A melhor forma para você ter sucesso em qualquer atividade que você vai exercer é, antes de tudo, saber o que está fazendo. Então, invista primeiro no seu conhecimento. A terceira pergunta é qual é a melhor raça ou linhagem de galinha para criar. Quando se trata de galinhas, é importante dizer que existem várias linhagens que são adequadas para diferentes propósitos, diferentes finalidades, como a postura de ovos, a produção de carnes, aves ornamentais, entre outras. Então, a melhor galinha para mim pode não ser muito viável para você. Primeiro, é preciso saber qual a sua finalidade, qual é o seu objetivo dentro do ramo da criação de galinhas. Só aí, após uma pesquisa de algumas linhagens, é que você vai ver qual se adequa mais à sua realidade. Mas me diz aí, se você cria galinhas, qual é a sua finalidade? Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Quarta pergunta: como cuidar de pintinhos de um dia ou recém-nascidos? Se você cria galinhas de forma tradicional, coloca as aves para chocar, só vai se preocupar em fornecer alguma alimentação e água para esses pintinhos. Do resto, a galinha vai se encarregar, até mesmo de proteger os pintinhos do ataque de alguns predadores. Mas por outro lado, se você usa uma chocadeira ou até mesmo compra seus pintinhos de casas de ração, vai ter de tomar todo o cuidado possível. Vai ter que fornecer a quantidade de calor adequada através de aquecedores ou até mesmo de lâmpadas, uma água limpa com um suplemento vitamínico para fortalecer a imunidade dos pintinhos, além dos cuidados básicos para garantir a saúde dessas aves. E a alimentação. Uma ração pré-inicial e inicial é indispensável. Eles precisam estar em um ambiente limpo e confortável. E é preciso estar sempre de olho em sua temperatura corporal e no seu comportamento para lhe auxiliar no que for preciso. E a quinta pergunta: quanto tempo vive uma galinha? A expectativa de vida média das galinhas depende muito de alguns fatores, como a linhagem, o ambiente em que ela vive, os cuidados e os manejos a que essa ave é submetida, o controle da saúde e também da nutrição.
Em condições propícias, as galinhas podem viver de 5 a 10 anos de idade, mas segundo alguns estudos, a expectativa média de vida das galinhas gira em torno de 6 a 8 anos. Claro que a galinha tem um ciclo produtivo e em alguns anos não é mais viável a sua criação, pois a sua produção de ovos acaba caindo drasticamente e ela acaba indo para a panela. Sexta pergunta: até quando a galinha bota ovo? Essa é uma pergunta que tem uma resposta um pouco complexa. No caso das galinhas poedeiras, geralmente elas têm um ciclo produtivo que vai da 20ª semana até mais ou menos as 90 semanas de idade. Após esse período, a produção cai bastante e elas acabam sendo descartadas e substituídas por novos lotes. Porém, ao chegar às 90 semanas, elas ainda botam ovos. Por mais alguns anos, estima-se que uma galinha pode pôr ovos até os 3 ou 4 anos. Sétima pergunta: como identificar uma galinha doente? Para saber quando algo está errado com a saúde das galinhas, é preciso estar de olho. É muito importante estar sempre observando as galinhas e o seu comportamento. Geralmente, os sintomas mais comuns de doenças em galinhas são a perca de apetite, uma respiração ofegante ou sintomas de resfriado e diarreia. Qualquer mudança no comportamento ou surgimento de algum sintoma deve ser tratado imediatamente. O recomendado é que você separe as aves doentes das demais. Isso, em alguns casos, vai evitar a contaminação de todo o seu plantel. Oitava pergunta: o que as galinhas comem? As galinhas são onívoras e se alimentam de uma grande variedade de alimentos, grãos, verduras e vegetação, pequenos insetos, frutas e até mesmo restos de comida. E não podemos esquecer da ração balanceada. A alimentação das suas galinhas é que vai determinar as suas condições de saúde e também a sua produção. Quanto mais nutridas e bem alimentadas, melhor. E ainda é preciso ter bastante cuidado com os restos de comida. Existem alguns que não fazem bem para as suas galinhas. Nona pergunta: por que as galinhas não tiram os pintinhos? Muitos fatores podem causar a baixa eclosão dos ovos das suas galinhas, causando assim uma baixa natalidade de pintinhos. Se você está com esse problema na sua criação de galinhas, eu vou deixar aqui no final um vídeo com tudo que você precisa saber para resolver esse problema. E por fim, a pergunta de $1 milhão. A 10ª pergunta: quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta clássica. Até pouco tempo atrás, a explicação científica era que o ovo veio primeiro, porque eles já eram postos pelos ancestrais das galinhas. Porém, pesquisas recentes chegaram à conclusão que os ancestrais de pássaros modernos deram à luz a filhotes vivos, ao invés de botar ovos. Sendo assim, a galinha veio primeiro. E aí, o que você acha? Será que finalmente descobriram quem nasceu primeiro? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você chegou até aqui, é porque gostou desse vídeo. Então, por favor, não saia sem deixar o seu gostei, clicando nesse joinha e se inscrever no canal. Porque aqui, toda semana tem vídeo novo sobre a criação de galinhas e sobre o mundo rural no geral. Ah, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você dar uma olhada. Tchau!